Chegam ao país centenas de brasileiros resgatados pelo governo em Israel. Relatório da CPMI do 8 de janeiro já tem data para votação. E relator da reforma tributária apresenta novo cronograma de votação da proposta. Esses são os destaques do Senado Notícias Revista, que começa agora. Nesta semana, o mundo foi surpreendido com os ataques à bomba do grupo terrorista Hamas contra Israel. No Senado, os parlamentares condenaram os ataques. A preocupação maior é com a segurança dos brasileiros que moram no país. Muitos deles foram resgatados da região do conflito por aviões da Força Aérea Brasileira e já estão de volta para casa. O Brasil é o primeiro país a repatriar cidadãos que estavam em Israel. Aviões da Força Aérea Brasileira decolaram de Tel Aviv e pousaram em Brasília e no Rio de Janeiro, em voos de cerca de 14 horas de duração. Cada um dos aviões leva 200, 60 ou 40 pessoas. Estamos planejando a segunda etapa da missão e teremos algumas etapas. Eu estou preferindo fazer em blocos de 5 voos, para que a gente tenha uma dimensão do custo da missão, do trabalho, dos tripulantes. Há uma questão de fadiga também. As tripulações, nós somos muitas tripulações, temos apenas 2 grandes aviões desses. E isso a gente está trabalhando com o KC-30, esse avião que chegou hoje, um belo avião. Mostrou aí a sua importância quando a aquisição que fizemos. Estamos em contato com os embaixadores de Israel, do Egito, da Palestina, para o entendimento do deslocamento terrestre. Isso depende muito deles e da conversação com os países. A repatriação é parte da operação Voltando em Paz do governo federal. A prioridade é trazer idosos, grávidas e crianças. Sobretudo, são os não residentes, são os nacionais brasileiros que têm menores condições, estão aguardando um voo, estão em hotel, não têm meios, os mesmos meios que os residentes têm para permanecer no país. Então, eles são prioridade. Além disso, naturalmente, todos os grupos vulneráveis. O governo estuda a melhor solução para retirar os cerca de 60 brasileiros que estão na faixa de Gaza, por causa da dificuldade de acesso. Uma das opções é a saída terrestre até o Egito, de onde embarcariam em voo da FAB até o Brasil. O Itamaraty negocia com o Egito a abertura de um corredor humanitário para resgatar os brasileiros, possivelmente pela passagem de Rafah, única fronteira de Gaza com outro país, além de Israel. Nós estamos já fazendo uma análise bastante a miúde das possibilidades de resgate do nosso pessoal da faixa de Gaza. Tem uma análise muito bem elaborada junto ao Itamaraty, os nossos embaixadores lá, os seus adidos. São os primeiros, vamos dizer, repatriados são brasileiros. E as pessoas me perguntam quantos voos serão. Nós traremos todos os brasileiros que estão naquela região. Isso que o brigadeiro Damasceno falou. Hoje a ministra de Relações Exteriores, ministra Maria Laura, vai fazer contato com outros embaixadores da região para ver se as pessoas chegam por terra, porque nós não temos como mandar um avião buscar. Nosso objetivo é trazer todos de volta e estamos prontos com o nosso gabinete de crise, atentos a acompanhar todos que estão na região em conflito. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, manifestou o posicionamento do Legislativo contra o terrorismo. Um ataque terrorista surpresa, covarde e sem precedentes contra civis, jovens, mulheres, crianças, enfim, contra famílias inteiras. Não encontra o menor indício de legitimidade, qualquer que seja a causa defendida por um grupo ou uma nação. Ataques indiscriminados contra civis são ações de selvageria que violam os princípios mais básicos do direito internacional e da dignidade humana. Condenamos de maneira veemente esses atos abomináveis de violência e barbárie. Trata-se de uma tragédia humanitária com milhares de mortos e feridos. Os líderes do governo e da oposição também condenaram os ataques. Os covardes que se escondem atrás dos civis estão conseguindo seus objetivos, o que é ruim para a humanidade como um todo. Eu considero que é abominável sob todos os aspectos. Covarde, insano e que só provoca o que eles têm interesse em provocar. Todos sabemos que o objetivo foi tentar atrapalhar
os acordos que estavam sendo feitos, por exemplo, entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos. Outros senadores se manifestaram sobre o confronto em Israel. Então é uma região de conflito permanente, só que agora nós temos praticamente uma guerra declarada. Então vamos aguardar os próximos dias. O Hamas é simplesmente um grupo terrorista que não só sequestrou cidadãos israelenses, mas matou população indefesa. Esse é um crime de guerra. Nem sei se é uma guerra propriamente dita ou se a gente pode qualificar apenas como atentados terroristas. Eu creio que o presidente Lula e a sua diplomacia vai colocar todos os seus meios importantes na mediação do conflito e também na retirada de brasileiros que estão sob ameaça e que moram nos dois países. É fundamental que o Brasil possa se posicionar e defender os brasileiros que estão lá residindo nesses dois países há muitos anos. O Brasil quer que Israel e os palestinos aí do Hamas, que sentem, conversem e construam um acordo. Isso tem que ter um fim. E o fim só acontece quando a mesa da paz for estabelecida, as partes sentarem e construir o entendimento. É isso que nós queremos. É isso que o mundo quer. A guerra não interessa a ninguém. A CPMI do 8 de janeiro será encerrada na semana que vem com a votação do relatório final. Em 5 meses de trabalho, foram tomados 20 depoimentos. Criada para investigar os atos e omissões que ocorreram no dia 8 de janeiro, quando as sedes dos 3 poderes foram invadidas, a CPMI foi instalada no dia 25 de maio. Durante 5 meses, a comissão requisitou informações, quebrou sigilos, analisou documentos, ouviu depoentes. Foram 20 depoimentos, seguindo o plano de trabalho da relatora de começar a investigação por fatos que aconteceram antes do dia 8 de janeiro. O primeiro a depor foi o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques. Convocado para falar sobre os bloqueios em rodovias no segundo turno das eleições, ele negou que tenha direcionado bloqueios para o Nordeste, onde o então candidato Lula tinha mais votos. O Nordeste, assim, junto com o Norte, foi os locais que a polícia menos realizou fiscalização. Onde mais se fiscalizou foi no Sudeste, depois no Sul, no Centro-Oeste e o Nordeste, empatado com o Norte, ficou em 4ª posição. Deputados e senadores ouviram responsáveis pela investigação da tentativa de explodir uma bomba próximo ao aeroporto de Brasília e também envolvidos no caso, já condenados. Convocado principalmente pela bancada governista, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, que chefiava a Secretaria de Segurança do Distrito Federal no dia 8 de janeiro e estava fora do país, também foi ouvido pela comissão. A Secretaria fez a parte dela. O plano, se a senhora quiser... A Secretaria fez a parte dela enviando o efetivo de militares suficiente para a Praça dos Três Poderes. Senador, isso não é atribuição da Secretaria, como eu disse à senhora. A efetivo, se vai o choque, se vai o BOP, se vai canil, se vai helicóptero, tudo isso é trabalho da instituição Polícia Militar do Distrito Federal. O senhor sai do país 2 dias antes, aonde do período de 2 de janeiro ao período de 8 de janeiro, vários alertas eram enviados. E aí nós recebemos que o Saulo, que é da ABIN, ele falou claramente que isso ocorria. O senhor participava de alguns desses grupos, inclusive do grupo de fusão, que também recebeu esses alertas. O senhor sai do país 2 dias antes, como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que tem a responsabilidade da ação ostensiva em relação à Praça dos Três Poderes. Aí o senhor está dizendo, não, a culpa não é minha, a culpa é da Polícia Militar, que estava dentro da própria organização da Secretaria de Segurança Pública. Esse é o fato. O general Gonçalves Dias, que chefiava o Gabinete de Segurança Institucional no dia 8 de janeiro e que a oposição insistia em ouvir, também prestou depoimento. Concentrei-me para retirar os vândalos do palácio o mais rápido possível, de preferência sem baixas e sem confrontos sangrentos. Só havia uma forma de fazer isso, de cima para baixo. Dei a ordem aos oficiais que estavam no palácio. Era preciso alcançar o 4º andar do palácio, o último, e descer evacuando os manifestantes. E isso foi feito. Um depoimento que gerou muita repercussão
foi o do hacker Walter Delgatti. Quem pediu para o senhor assumir a autoria de um suposto grampo contra o ministro Alexandre de Moraes? Presidente Bolsonaro. Quem te convidou para fazer propaganda eleitoral para sugerir ao povo uma suposta fraude no sistema eleitoral? O marqueteiro Duda e também o presidente Bolsonaro. Ok. A CPMI ouviu um suspeito de financiar a invasão, o empresário Argino Bedin, um dos maiores produtores de soja do Mato Grosso do Sul, que teve as contas bloqueadas por decisão do ministro Alexandre de Moraes. O empresário não respondeu às perguntas dos parlamentares. Quantos caminhões do senhor e de seus familiares foram enviados para o acampamento aqui do 8 de janeiro? O senhor pode responder? Eu vou exercer o meu direito de permanecer calado. Outro que optou por não responder aos questionamentos foi o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, e que assinou o acordo de delação premiada com a Polícia Federal. Era um dos depoimentos mais aguardados na CPMI. Sr. Mauro Cid, qual é a sua idade? Deputado, com todo respeito a Vossa Excelência, mas para manter a coerência do que eu venho falando e seguindo a orientação da minha equipe técnica, eu permanecerei em silêncio. 2 convocados foram autorizados pelos ministros André Mendonça e Nunes Marques a nem comparecerem à CPMI. A decisão dos 2 ministros provocou protestos na comissão. A decisão atrapalha o funcionamento da CPI e é uma decisão, me parece, extremamente atípica, né? Eu já estive na CPI da pandemia, não tivemos nenhuma decisão dessa natureza. Lamentável em função da condição que o Supremo Tribunal Federal, através de uma lavra e de uma decisão monocrática, se coloca contra o conjunto de uma comissão parlamentar de inquérito formada por senadores e deputados e que representa, ao fim e ao cabo, as 2 casas do Congresso Nacional. O ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Heleno, tentou não comparecer, mas o STF manteve o depoimento. Olha quem está ali. Palácio do Planalto, reunião com o ministro da Defesa e comandantes das Forças Armadas. Fora da mesa. Participam ali da reunião o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, o secretário-geral do Ministério da Defesa, Almir Garnier Santos, aquele que é golpista, está lá o Mauro Cid. E o general Heleno, que disse que ele também não costumava ir nas reuniões do Comando das Forças Armadas, se eu quiser eu pego o vídeo, o senhor acabou de dizer isso, está lá também. O senhor mentiu? De jeito nenhum. Eu era convocado quando o presidente precisava de um órgão de inteligência participar da reunião, ele me convocava. O coronel Mauro Cid, nessa oportunidade, estava sentado atrás, esperando, inclusive, se houvesse alguma necessidade do presidente de ligar para alguém liga, chega um cara e fala, está ligando para o presidente. Essa é a missão do ajudante de ordem. Na próxima terça-feira, 17 de outubro, a relatora da CPMI, senadora Elisiane Gama, vai apresentar o parecer dela sobre os trabalhos da comissão. A oposição já anunciou que também vai apresentar um voto em separado. Tanto o parecer da relatora quanto o voto em separado serão lidos na terça-feira. Mas como deverá haver um pedido de vista, a votação deverá acontecer no dia seguinte, quarta-feira, dia 18 de outubro. Lembrando que o voto em separado só será apreciado se for rejeitado o parecer da relatora. O parecer do relator Eduardo Braga sobre a reforma tributária será apresentado à Comissão de Constituição e Justiça no dia 24 de outubro. A matéria deve ser votada até a primeira semana de novembro. Esta semana, o relator se reuniu com governadores dos estados do Sul e de Mato Grosso do Sul para discutir pontos da reforma. Os governadores do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul discutiram na reunião com o relator da reforma tributária, senador Eduardo Braga, pontos que consideram importantes na reforma, como os modelos de tributação estaduais e as participações no Fundo de Desenvolvimento Regional. Reforçamos as nossas posições sobre esses pontos. A preocupação sobre a situação em que a União
começa a tributação do CBS antes da entrada do IBS dos estados, que é uma preocupação em que haja salvaguardas para evitar que a União avance na base de arrecadação, fazendo com que quando os estados venham a fazer a sua parte da tributação, tenha já um exaurimento da carga tributária, né? Então a gente entende que é importante ter mecanismos de salvaguardas, é um ponto que foi tratado e a gente entende que isso é perfeitamente conciliável. A questão do Fundo de Desenvolvimento Regional, hoje está previsto um valor de 40 bilhões e com critérios de distribuição entre os estados ainda em aberto. A gente entende que agora, já na emenda constitucional, já tem que ser resolvido o critério de distribuição. Falamos do Fundo Constitucional, que o Sul tenha também o Fundo Constitucional, benefícios fiscais, tanto de automotivos como de importação, Fundo de Desenvolvimento Regional, apontando inclusive fontes. O senador Eduardo Braga anunciou hoje o adiamento por uma semana da leitura do relatório, após acordo com os presidentes do Senado e da Comissão de Constituição e Justiça. E ficou acertado então que a leitura do relatório é dia 24 na CCJ, e aí haverá, obviamente, vistas coletivas, tem o feriado no meio, e isso fará com que, muito provavelmente, a deliberação será no dia 7 na CCJ e plenário 7, 8 e 9. O projeto que permite a retomada de obras de creches que estão paralisadas foi aprovado pelo plenário do Senado. A proposta também garante a renegociação de dívidas de estudantes com o FIES. O texto segue para a sanção do presidente da República. 3.500 obras paralisadas de escolas e creches podem ser concluídas com recursos do projeto aprovado nesta terça-feira pelo plenário do Senado. A proposta criou o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia, destinados à educação e à saúde. O investimento será feito com recursos do FNDE e do SUS para os empreendimentos apontados como prioritários pelos estados e municípios. O texto também garante a renegociação de dívidas de estudantes com o FIES. Alunos com débitos vencidos há mais de 360 dias desde junho de 2023 podem ter um desconto de até 99% da dívida. Estamos aqui tratando de mais de 1.100.000 estudantes que estão negativados, que infelizmente terminam a faculdade, a universidade, o curso superior e não já têm um emprego esperando por ele, e faz com que ele busque um subemprego, um emprego menos qualificado para conseguir pagar o financiamento do FIES. Então esse programa aqui também tem como função importantíssima resgatar essas pessoas que estão negativadas, dando uma nova oportunidade, e ressalto que esse investimento feito principalmente nos jovens, através do financiamento do ensino superior, é o melhor investimento que qualquer governo pode fazer. Os senadores também aprovaram proposta que esclarece quais serviços devem ser prestados pelos Correios aos órgãos públicos federais e entidades da administração indireta. A grande preocupação desse projeto é, primeiro, fortalecer os Correios pela sua importância estratégica, pela sua atuação. Mas, de igual forma, o projeto tem o cuidado de garantir que o preço, as condições de mercado e competitividade serão mantidas. Há prioridade no atendimento, tanto do Correio quanto da Telebrás, dentro do espaço dos órgãos públicos, autarquias e demais serviços, mas sempre destacando essa preocupação. A Comissão de Meio Ambiente aprovou o projeto de lei que transfere a gestão do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães para o governo estadual do Mato Grosso. O conflito no Oriente Médio também repercutiu na comissão. No início da reunião, a presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado manifestou solidariedade às vítimas do conflito no Oriente Médio. A semana começou com terríveis atos terroristas. O mundo se depara com mais uma guerra. Quero me solidarizar com as vítimas desses atos terroristas que tanto nos chocaram e com seus familiares. Me solidarizo também com a população civil inocente que tanto sofre vítima dessas guerras.
Os senadores aprovaram um projeto de lei que transfere para o estado do Mato Grosso a gestão do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Pelo texto, o governo estadual vai aplicar anualmente em ações e serviços na área o valor mínimo de R$ 66 milhões, totalizando a aplicação de R$ 200 milhões em 3 anos. Nós tivemos reuniões com o Ministério do Meio Ambiente e dentro do cenário que nós temos hoje, fizemos algumas propostas e não tivemos nenhum tipo de contraproposta. A intenção do governador Mauro Mendes, inclusive, seria uma delegação por 5 anos e depois, em seguida, poderia até ser, o senador Jorge Seife, obrigado pela presença, poderia ser devolvido o parque para o governo federal após os investimentos. Mas não teve nenhum encaminhamento nesse sentido. Então, dada a importância desse investimento no trade turístico do estado do Mato Grosso, eu gostaria que Vossa Excelência pudesse conduzir a votação desse projeto de lei tão importante para o estado do Mato Grosso. A gente tem o compromisso do governador Mauro Mendes com a preservação ambiental desse parque, ressalvados os investimentos. Então, estamos aqui eu e Mauro Carvalho, e nós iremos cobrar dele esse compromisso, essa responsabilidade de preservação ambiental, porque é um parque muito lindo, que vai trazer, vai virar um polo turístico para a Baixada Cuiabana e para o Brasil inteiro. O projeto foi aprovado e, se não houver recurso para votação no plenário do Senado, vai seguir para análise da Câmara dos Deputados. Os senadores também comentaram a situação das enchentes em Santa Catarina. Infelizmente, nesse final de semana, para se evitar que Blumenau aumentasse a água e ficasse mais 3, 4 metros debaixo da água, sabe o que aconteceu? Parabéns ao governador de Santa Catarina, o Jorginho Melo, que agiu e foi lá, teve que levar a polícia e, infelizmente, teve que usar a força para que isso pudesse acontecer, para ir se fechando as comportas. A polícia estava lá para dar segurança aos técnicos que estavam fazendo a manutenção na barragem e, no final, infelizmente, 4 indígenas se rebelaram contra a polícia, mas a polícia não fez nada senão se defender, logicamente, mas fecharam as comportas de José Botê. Está se esperando entre hoje e amanhã mais 100 milímetros de chuva. A cidade de Taió, inclusive eu postei nas minhas redes sociais, senadora, as casas estão só mostra o telhado. É o ninho da cheia no sul e seca no norte. Nosso pessoal do oeste do Pará, na divisa com o Amazonas, e o próprio estado do Amazonas está passando por muita dificuldade, muita mesmo. 2005, 2010 foram 2 grandes secas naquela época, depois a gente não teve mais tanta dificuldade, mas agora, novamente, e o problema é relacionado à natureza, ao peixe, né, que morre muito, os rios ficam rasos, a água esquenta, o oxigênio falta. Essa questão do clima, ela está afetando diretamente e nós já estamos sentindo uma realidade. No estado do norte, uma seca nunca vista, estado norte e nordeste, e a parte do sul do nosso país sofrendo muito com ciclones, com tempestades. Então, assim, reforço mais uma vez o compromisso de todos nós aqui, de termos a capacidade de dialogar e debatermos de forma muito célere e responsável essa temática ambiental, que é o nosso compromisso aqui. O Estatuto do Idoso está completando 20 anos. Apesar do tempo em vigor, os brasileiros acreditam que a lei, mesmo sendo conhecida pela população, é pouco respeitada. É o que aponta uma pesquisa realizada pelo Data Senado. O Estatuto do Idoso completou 20 anos. A lei, criada para garantir benefícios às pessoas idosas, enfrenta desafios diante de um país que abriga 33 milhões de cidadãos com mais de 60 anos. Hoje ele é um marco, hoje é o farol das políticas públicas para o idoso. Agora, como a gente fala sempre, é preciso que a população conheça esses estatutos. A pedido do senador Paulo Paim, o Instituto Data Senado realizou uma pesquisa sobre o grau de conhecimento e aplicabilidade do Estatuto pelos brasileiros. O resultado mostrou que a maioria dos cidadãos, 75%, já ouviu falar sobre a lei.
mas há uma percepção geral de que é frequentemente desrespeitado. Para 73% das pessoas, o estatuto é apenas ocasionalmente respeitado e para 15%, essa lei nunca é respeitada. Embora a pesquisa tenha mostrado que 75% da população conheça o estatuto da pessoa idosa, a pesquisa também revelou que o nível desse conhecimento é muito baixo, pois 49% da população diz ter um nível médio de conhecimento sobre a lei e 35% diz ter um nível baixo de conhecimento sobre a lei. Em relação à população idosa, 12% diz não ter nenhum conhecimento sobre a lei, o que é algo que impressiona, dado que é uma lei voltada a resguardar e garantir os direitos das pessoas idosas. Opiniões sobre a qualidade de vida dos idosos também foram coletadas no estudo. Aquelas pessoas idosas que têm uma renda familiar acima de 5 salários mínimos, 72% diz que a sua qualidade de vida é ótima ou boa. Aquelas que têm a renda familiar entre 2 e 5 salários mínimos, 55% diz que a sua qualidade de vida é ótima ou boa. E naquelas que têm uma renda familiar inferior a 2 salários mínimos, 32% considera a própria qualidade de vida como ótima ou boa. A pesquisa também mostrou que 81% dos brasileiros, ou seja, 8 em cada 10, acham que as pessoas idosas sofrem preconceito no Brasil. Eu sempre digo e gosto de reafirmar que o jovem de hoje tem que aprender a amar, respeitar, ser solidário com o idoso, porque o jovem de hoje será o idoso de amanhã. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.